a falar sobre uma possível mudança na Resolução 63. Observemos que a Resolução 63, como está hoje, ela determina que as varas que tiverem, nos últimos 3 anos, um quantitativo de processos novos até 500 processos novos, terão de 5 a 6 servidores. Até 750 processos novos, média trienal, 7 a 8 servidores, 1.000, 9 a 10, 1.500, 11 a 12, 2.000, de 1.500 até 2.000, 13 a 14, até 2.000, 2.500, 15 e 16, acima de 2.500, 17 e 18. Poderíamos então dizer, em primeiro lugar, o seguinte: com a informatização, todos os processos no sistema, não precisa mais de tanta gente. Então, poderíamos mudar e não ter vara com menos de 500 processos novos, na média trienal. De 500 a 7.500, 5 ou 6. Até 1.000, 6 ou 7. Até 1.500, 7 ou 8. Até 2.000, 8 ou 9. 2.500, 9 ou 10. E acima de 2.500, 10 ou 11 servidores. Aqui nós temos as funções comissionadas. As funções comissionadas também sofreriam uma variação, passando a ficar nessa nova estrutura de funções comissionadas. Observe que aqui nas FC5 nós aumentamos de 2 para 3, observando-se que hoje nós temos 3 assistentes de juiz, 2 para o titular e 1 para o substituto. No primeiro ano, um ano após a reforma trabalhista, uma vara que tivesse, antes da reforma trabalhista, no primeiro ano, 1.800 processos novos, no segundo, 2.000 processos novos, e no terceiro, 2.300 processos novos, teria de 15 a 16 servidores. Uma mudança aqui, verificada, hipotética, apenas para vermos como a Resolução 219 poderia trazer grandes mudanças no quantitativo. A Resolução 63, no caso do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, modificada, poderá trazer grandes mudanças no quantitativo de servidores nas varas. Esse mesmo caso, onde 1.800, 2.000 e 2.300 passariam a ser 2.000 e 2.300, que são os anos passados. E no terceiro ano, após uma queda de 40% dos casos novos, 2.300, 60% e 1.380. Então, no terceiro ano teria 1.380 com uma média trienal de 3.893 casos novos. Isso resultaria, já no primeiro ano, após a reforma trabalhista, num quantitativo de 8 a 9 servidores. Quem antes teria 15 a 16, passaria já no primeiro ano, após a reforma da Previdência, a ter 8 a 9 servidores. No segundo ano, a média trienal passaria de 1.687 casos novos e ela continuaria precisando de 8 ou 9 servidores. E no terceiro ano, após a reforma trabalhista, esta mesma vara passaria a ter uma média trienal. Pegamos os 2.300 processos que ela teve no último ano, aplicamos 60%, uma queda de 40% nos casos novos. Ela ficaria com uma média de 1.380 casos novos no triênio, ficaria, portanto, com 7 a 8 servidores, ou seja, quem tinha 15 servidores perderia 8. 16 também perderia 8 servidores. E aí nós poderíamos dizer que esses 8 servidores seriam os excedentes. A Resolução 63 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho não fala em excedentes, mas modificada poderá falar em servidores excedentes, servidores excedentes estes que comporão uma força de trabalho adicional, do mesmo jeito que preconiza a Resolução 219 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho.
Aqui nós fizemos um exemplo de uma vara com 1.800, 2.000 e 2.300 casos novos antes da reforma trabalhista. Vamos ver uma vara que recebesse menos processos. 1.000 no primeiro, 1.100 no segundo, 1.300 no terceiro. Esta vara, após 3 anos de aplicação, 3 anos após a reforma trabalhista, ela teria um quantitativo de servidores de 6 ou 7, porque sua média trienal de casos novos passaria a ser de 780 servidores, caindo de 1.133 para 780. Então, de 11 para 6, perdeu 5 servidores. 5 servidores que poderiam, então, compor a força de trabalho adicional composta por servidores excedentes. Pode dar um resultado até pior, mais nefasto, que a Resolução 219. Considera-se ainda que a Resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça, ela tem por base o quantitativo de processos baixados. Estes, os servidores e gestores, se tiverem consciência, poderão trabalhar para impedir um grande quantitativo de servidores excedentes. Mas aqui, na Resolução 63, dependendo da modificação que ela venha a sofrer, poderemos ter um grande quantitativo de servidores excedentes e não depende dos servidores, porque a Resolução 63 ela tem como único parâmetro o quantitativo de casos novos. E estes, a reforma trabalhista já garantiu uma grande queda. E não vamos ficar sonhando que o STF vai impedir que o trabalhador tenha que pagar honorários quando perder. Observe-se, inclusive, que já a turma do TST que referendou isso. O trabalhador, ao reclamar, se perder, tem que pagar honorários ao advogado da empresa. Isso dificulta muito a entrada de processos. Muitos trabalhadores preferem não entrar com processo, especialmente se tem que pagar perícia, porque na perícia o trabalhador sempre perde, porque ele não tem dinheiro para pagar, portanto não vai provar o seu direito, e na nova forma de trabalho, da Justiça do Trabalho, terá de pagar honorários advocatícios, à parte ré. Então, uma mudança na Resolução 63 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho pode ser muito nefasta para a sobrevivência da Justiça do Trabalho.